No Japão, durante os últimos estágios da Segunda Guerra Mundial, os kamikazes surgiram como uma tática desesperada para combater as forças aliadas. Essa prática única de sacrifício tinha o objetivo de infligir o máximo dano possível aos inimigos, marcando um capítulo singular na história militar. Em 1944, após sofrer derrotas significativas, o Japão enfrentava uma situação desafiadora. Com a falta de recursos e a crescente pressão das forças aliadas, os líderes japoneses buscavam estratégias inovadoras. Nesse cenário, os kamikazes entraram em cena como uma resposta radical às circunstâncias adversas. Durante este período, destemidos pilotos japoneses empreendiam ataques suicidas direcionados principalmente aos porta-aviões aliados, notadamente os americanos. Essa prática, denominada vento divino pelos japoneses, ressoa com um episódio histórico do século XVIII, quando uma tempestade protegeu o Japão de uma iminente invasão mongol. Nesse cenário de bravura e sacrifício, os kamikazes se tornaram símbolos de devoção à pátria. Os pilotos kamikaze eram frequentemente jovens com um profundo senso de devoção à pátria. Eles acreditavam que seu sacrifício pessoal contribuiria para a defesa do Japão. Suas convicções residiam na crença de que estavam lutando por uma causa transcendental, defendendo sua nação e preservando a honra de suas famílias. A ideologia por trás dos kamikazes misturava valores tradicionais japoneses, como honra e lealdade, com a urgência de resistir às forças inimigas invasoras. No âmbito japonês, essa prática militar era celebrada como um ato heróico, enquanto os aliados a viam como uma clara violação das leis da guerra. A raiz filosófica do kamikaze remonta aos tempos dos samurais, cuja crença central era que a morte em batalha representava a forma mais honrosa de findar a vida. O kamikaze, por sua vez, foi concebido como uma extensão direta dessa filosofia, uma maneira de levar ao extremo o ideal de infligir o máximo de danos ao inimigo em nome da honra. Mas como teria surgido e quem inspirou o primeiro piloto kamikaze? O marco inaugural dos kamikazes ocorreu em 21 de outubro de 1944, durante os eventos tumultuados da Segunda Guerra Mundial. Nesse momento crucial, Motoharu Okamura, um piloto japonês, lançou seu avião implacavelmente contra um alvo inimigo, o cruzador australiano Austrália. Embora a noção de guerreiros suicidas não fosse totalmente estranha, remetendo ao ataque japonês a Pearl Harbor em 1941, onde o tenente Fusata Iida, após ser atingido, direcionou seu caça para um alvo no solo, a dinâmica agora era distinta. Surgia então a unidade Tokotai, esquadrão suicida operacional, introduzindo uma abordagem militar singular e extrema na Segunda Guerra Mundial, perpetuando esses atos de sacrifício em prol da pátria japonesa. Após quase 4 horas nos céus, a diminuta esquadrilha composta por 5 Mitsubishi A6M0 avistou os navios norte-americanos nas proximidades da ilha de Samar, nas Filipinas. Através do rádio, o tenente Yukio Seki proclamou aos oficiais em terra: "Melhor morrer do que viver como um covarde." Os aviões se dispersaram em direção aos navios, executando uma descida vertiginosa, chegando a poucos metros acima do mar para evitar o intenso fogo antiaéreo inimigo. Nesse momento, a determinação e coragem dos pilotos kamikazes atingiam seu ápice, conforme eles se lançavam audaciosamente em direção ao destino escolhido. Seki e seu colega, que pilotava outra aeronave, engajaram-se em um audacioso ataque contra o porta-aviões USS White Plains. Após ser atingido pelo fogo inimigo, o companheiro de Seki mergulhou nas águas do mar, enquanto Seki, soltando fumaça, desviou em direção ao USS St. Louis, outro porta-aviões. Às 10h47 do dia 25 de outubro de 1944, o avião de Seki colidiu no convés do St. Louis, desintegrando-se no impacto. O caos rapidamente se instaurou.
Uma série de explosões sacudiu o navio de 156 metros. Os feridos foram inicialmente descidos com cordas ao mar, alguns simplesmente arremessados do convés. Em apenas 30 minutos, o fogo atingiu o paiol principal, desencadeando uma explosão catastrófica que afundou o porta-aviões. O preço pago por um piloto japonês resultou na trágica perda de 140 vidas norte-americanas. Este episódio simboliza a brutalidade e o custo humano dos ataques kamikaze durante a Segunda Guerra Mundial. 9 dias antes do fatídico evento, o vice-almirante Takejiro Onishi, veterano aviador naval que anteriormente se opusera ao ataque a Pearl Harbor, convocou uma reunião crucial com seus oficiais. Na posição de comandante da primeira frota aérea da Marinha Imperial Japonesa, ele revelou sua estratégia defensiva. Só existe uma maneira pela qual nossa força, mesmo sendo diminuta, será eficiente ao máximo. Devemos organizar unidades de ataque suicida, composta por caças A6M0, armados com bombas de 250 quilos. Cada avião deve colidir num mergulho contra um porta-aviões inimigo. O que acham? Os militares presentes compreendiam a gravidade da situação. Na Batalha do Mar das Filipinas, disputada pelas Ilhas Marianas em 19 e 20 de junho de 1944, os japoneses sofreram a perda de cerca de 600 aviões em apenas 2 dias, um episódio ironicamente apelidado pelos pilotos americanos como Great Marianas Turkey Shoot, a grande caçada ao Peru das Marianas. Quando os japoneses lançaram sua ofensiva em Pearl Harbor, em dezembro de 1941, os Mitsubishi A6M0 representavam um desafio significativo para os norte-americanos, destacando-se pela agilidade e manobrabilidade superiores. Com a introdução do Grumman F-6F Hellcat pela Força Aérea Americana em 1943, uma aeronave que superava o A6M japonês e a qualquer outra da frota nipônica, somada ao uso eficaz de radar, táticas inovadoras e a simples vantagem numérica resultante de uma indústria norte-americana intacta, as chances dos japoneses na disputa pelo domínio aéreo dos Estados Unidos da América foram praticamente aniquiladas. Na Batalha de Formosa, travada entre 10 e 20 de outubro de 1944, os japoneses enfrentaram perdas significativas, com mais de 500 aviões abatidos. Quando Onishi chegou às Filipinas, descobriu que dispunha de menos de 100 aviões operacionais. A opção apresentada para se redimir da vergonha seria sacrificar um piloto e uma aeronave pela destruição de um navio com uma tripulação de 3.000 homens e mais de 50 aviões. O estado de espírito na plateia de Onishi provavelmente oscilou entre entusiasmo feroz, resignação e terror. Finalmente, os que resolveram falar pediram para preparar as forças para a ofensiva, eles mesmos. Os oficiais meticulosamente organizaram os preparativos, contudo, nenhum deles se voluntariou para a missão arriscada. A responsabilidade recaiu sobre o tenente Seki, um instrutor de voo que liderou com sucesso o primeiro ataque kamikaze. Daí a provocação em suas palavras. Seus superiores eram os autodenominados covardes que escolheram permanecer vivos enquanto ele se lançava corajosamente naquele ato extenuante e fatal. Este episódio ilustra o conflito interno e as complexas emoções envolvidas nos primeiros passos dessa estratégia desesperada. Portanto, a concepção dos kamikazes surgiu da mente do contra-almirante Takashiro Onishi, que acreditava que a maneira mais eficaz de infligir danos ao inimigo era empregar aviões carregados de bombas diretamente contra os navios. O êxito inicial dessas missões impulsionou o Japão a desenvolver o Orca, flor de cerejeira, uma aeronave em forma de bomba, equipada com 1 tonelada de explosivos no nariz. Curiosamente, os americanos a apelidaram de Baka, que significa louco em japonês, destacando a percepção desse método como uma estratégia extrema e aparentemente irracional. Contudo, o custo dessa tática era a vida do piloto, um sacrifício supremo para alcançar objetivos militares.
Os pilotos kamikazes eram jovens japoneses que foram incumbidos de realizar ataques suicidas contra navios inimigos durante a Segunda Guerra Mundial. Eles eram vistos como heróis pelo governo japonês, que os usava como propaganda para manter a moral da população. O treinamento dos pilotos kamikazes era rigoroso e envolvia uma forte doutrinação ideológica. Os jovens eram expostos a uma propaganda que exaltava o patriotismo e o sacrifício pessoal pela pátria. Eles eram também submetidos a um intenso treinamento físico e psicológico que visava prepará-los para a morte. Durante o treinamento, os pilotos eram submetidos a espancamentos brutais. Esse tipo de violência era usada para quebrar sua resistência física e psicológica e para incutir neles um espírito de obediência e disciplina. Os pilotos também eram ensinados a usar a espada para cometer o suicídio caso falhassem em suas missões. Os pilotos kamikazes usavam o hashimaki, faixa na cabeça, e o senimbari, faixa com 1000 nós, como símbolos de sua determinação. O hashimaki era geralmente estampado com frases patrióticas, como morrer pela pátria ou venceremos. O senimbari era feito por mulheres que conheciam os pilotos e era considerado um amuleto de sorte. Os ataques kamikazes foram uma estratégia desesperada do Japão para tentar reverter o curso da guerra. Eles causaram grandes danos aos navios aliados, mas não foram suficientes para impedir a derrota do Japão. A Operação Kikusui foi uma série de ataques suicidas realizados pela Força Aérea do Exército Imperial Japonês em maio de 1945, durante a Batalha de Okinawa. Os ataques foram uma tentativa desesperada do Japão de deter o avanço das forças aliadas. A operação envolveu mais de 300 aeronaves japonesas, incluindo aviões de ataque de mergulho e torpedos. Os alvos eram principalmente navios da Marinha Americana, incluindo o porta-aviões USS Bunker Hill e o destroyer USS Madeira. Os ataques foram intensos e causaram muitas baixas, tanto entre os pilotos kamikazes quanto entre os militares aliados. O USS Bunker Hill foi gravemente danificado por um ataque kamikaze, matando 389 pessoas e ferindo outras 264. A Operação Kikusui foi um fracasso estratégico para o Japão. Os ataques não conseguiram deter o avanço das forças aliadas e, em última análise, contribuíram para a derrota do Japão na guerra. No entanto, a operação teve um impacto significativo na moral das forças aliadas. Os ataques kamikazes foram vistos como uma demonstração de determinação e sacrifício do Japão, e eles deixaram um sentimento de medo e pavor entre os soldados aliados. A Operação Kikusui é um lembrete da brutalidade da guerra e do poder da ideologia. Ela representa o quanto as pessoas podem ser levadas a fazer em nome de uma causa que acreditam ser justa. Os ataques kamikazes também são um símbolo do custo humano da guerra. Eles lembram que cada guerra tem suas vítimas e que o preço da vitória pode ser muito alto. Os diários dos pilotos kamikazes são um tesouro de informações sobre a mentalidade e o treinamento desses soldados. Eles nos permitem ouvir a voz desses jovens idealistas que se sacrificaram pela causa do Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Os diários mostram que os pilotos kamikazes eram motivados por uma combinação de fatores, incluindo o patriotismo. Eles acreditavam que estavam lutando por uma causa justa e que seu sacrifício era necessário para proteger seu país. A honra. Eles sentiam que era seu dever morrer em combate, a fim de honrar suas famílias e sua pátria. O medo. Eles estavam cientes de que não retornariam vivos de suas missões, mas aceitavam esse destino. Os diários também revelam que os pilotos kamikazes eram submetidos a um treinamento rigoroso que visava prepará-los para a morte. Eles eram ensinados a usar armas e explosivos e eram submetidos a uma doutrinação ideológica que exaltava o patriotismo e o sacrifício pessoal. Os kamikazes representam um capítulo singular na história militar, onde o fervor patriótico e a desesperança se entrelaçaram. Alguns os consideram heróis que sacrificaram suas vidas pela pátria, enquanto outros os veem como vítimas de uma propaganda cruel.
Essa tática extrema, marcada pelo sacrifício pessoal em prol da nação, ilustra os extremos que as circunstâncias de guerra podem levar uma sociedade. O legado dos kamikazes é complexo, envolvendo debates sobre ética, estratégia e a natureza humana em tempos de conflito. A tática dos kamikazes teve impactos psicológicos significativos nas forças aliadas, gerando temor e tensão. No entanto, do ponto de vista estratégico, embora tenham causado danos, não foram decisivos para a guerra. A inevitabilidade do sacrifício dos pilotos contrastava com a eficácia limitada desses ataques no contexto geral do conflito. E você? Como descreveria os pilotos kamikazes? Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Até o próximo vídeo.